Estamos lá, penúltima apresentação minha do livro, né, desse estudo, e a penúltima realmente do livro. Semana que vem, Rosana termina este livro. Incrível, 2 anos se passaram. Dos estudantes, só somos 3 aqui agora presentes. Eu, Chile e Marco, né? E eu gostaria até que tivessem todos os estudantes presentes, porque eu vou fazer umas sugestões. Apesar de ter coisas que já estão fazendo, que o grupo já foi intuído, já foi inspirado em fazer. Mastigamos bem, por isso que esse livrinho durou 2 anos. Pretendo continuar nessa linha de mastigar bastante os temas. E, como eu disse, o grupo já foi intuído e inspirado em trazer vídeos, alguns comentários, né, outras coisas, nem sempre diretamente ligado ao tema que ele vai apresentar. E eu gostaria que isso continuasse, porque realmente precisa, né? Falando de espiritismo, podendo ou não estar diretamente ligado à mediunidade, mas que também leve à reflexão. Por quê? Porque o grupo é altamente heterogêneo. Na última apresentação do Marcos, tinha umas 6, 7 pessoas de primeira vez. E, como jeito, todos virgens de espiritismo. Tem outra apresentação, hoje, por exemplo, só tem macaco velho. Não é? Já tem algum conhecimento, já leu. Então, hoje, por exemplo, se fizesse um estudo mais aprofundado, a maioria captaria bem. Mas, quando tem pessoas de primeira vez, essas pessoas ficam desassistidas, vamos dizer assim. A página inicial foi sobre isso, se não perceberam, para nós respeitarmos o tempo de cada um, as condições de cada um, o conhecimento que ele já traz, a vontade, o desejo de, ou não, de aprender mais. E realmente, essa forma de apresentar o tema sobre mediunidade traz essa dificuldade de tentar atender a todos, cada um com a sua bagagem que já é trazida. Então, eu sugiro, pode ser que o pessoal assista o vídeo, estou na web, né? Vão me colocar, e tomara que eles assistam. Então, seria, não precisamos esgotar o tema numa só noite. Não precisamos usar todo o tempo só naquele tema. Se acabar antes, acabou antes, não faz mal. Acabou 10 minutos antes, não faz mal. Não encontrei mais coisas para... Não faz mal. A ideia, o principal é que precisa ser trazido, porque precisamos estudar e, se for do nosso interesse, a gente vai pesquisar. Grande maioria não é médium ostensivo. Grande maioria nem quer ser, né? E nem quer assumir um compromisso desse. Mediunidade, exercício da mediunidade ativamente. A grande maioria não quer. Quem já se conhece se percebe como um médium ostensivo, reza muito, pede a Deus, Papai do céu, e tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. Não é verdade? Hein? Está falando mentira? Não, né? Não, porque eu lido com muitas pessoas, né? E muitas pessoas com mediunidade aflorada, e o probleminha, né? E pensa que está com probleminha. E quando a gente sugere o assunto, a coisa muda de figura. Então, precisa ser realmente em doses homeopáticas. E é difícil para nós entender isso, né? Quem já está há muito tempo naquilo, acho que isso é uma coisa tão comum. Chico Xavier morreu com 90 e tantos, desencarnou, com tantos anos, se falou tanto dele, se falou tanto de mediunidade, mas ainda assim a ignorância nesse assunto é muito grande, gente. E que a campanha, né, as campanhas da mídia e tudo, fez tudo para abafar, né, o Chico Xavier, suas mensagens, o seu trabalho, como continua fazendo com os outros mais conhecidos, né, que nós temos aí. Isso é uma questão. Então,
vocês que gostam sempre de trazer um tema de espiritismo, vídeos que tem esses, né, cômicos, né, com humor, um bom humor, pode continuar trazendo, que isso alcança a essas pessoas que vêm de primeira vez, porque senão elas sentem a coisa muito sisuda, não é? Eu fiquei afastado do espiritismo, porque a primeira vez que eu fui numa casa espírita, me assustava. O que me assustou? Aquela gente sisuda. Eu com 20 e poucos anos, volta aqui não. E não voltei por 20 e tantos anos. Não voltei. Uma única vez que eu fui, uma má impressão que eu tive, me afastou. E eu já lia em casa, eu lia, estudava e pesquisava sobre o espiritismo. Para você ver como a coisa realmente pode influenciar negativamente. Então, sobre o tema, isso, o livro, né, os estudantes já estão com livros que se pagar, olha, vamos pagar o livro, vamos pagar. Estudando o livro dos médiuns, né, ali dentro. É como se fosse um manual para estudarmos o livro dos médiuns de Allan Kardec. Facilita muito, um resumo muito objetivo, muito direto. Vai ser bom, vai ser gostoso voltar praticamente, né, ao livro dos médiuns, depois de bastante tempo que a gente não volta ao livro dos médiuns. Então vamos, questão de hoje. Questão 102. Ainda estamos, né, como se fosse uma continuação da questão anterior, que é a regressão de memória, hipnose, né, que é o título do capítulo, vamos dizer assim, né? Regressão de memória espiritual é o título do capítulo, e fala da parte como se fosse uma continuação da hipnose. Semana passada, a 101, introduziu o assunto, né? Realizando é isso mesmo, a terapia de regressão de memória espiritual, ou seja, a regressão da memória do espírito comunicante, que já está mais do que conhecida, a nossa regressão de memória numa terapia, né, com hipnose, aquilo é uma hipnose, e vai fazendo a regressão, e de repente tu está fora do útero, tu já está indo para outras vidas. Não é isso que acontece na regressão de memória, as terapias de vidas passadas? Não é? E foi assim que aconteceu realmente. O terapeuta começou, vamos recuar mais um pouco, vamos recuar mais um pouco. Foi até o útero, né, da mãe, enquanto estava na barriga da mãe, e daqui a pouco ela deu um pulo para uma outra vida. E daí começou-se a pesquisar isso, muito isso lá no estrangeiro. Nada a ver com o espiritismo naquele momento de tratamento. Era um terapeuta mesmo, um psicólogo, que fazia esse tipo de tratamento. E agora, no atendimento mediúnico, pode ser feito também, porque o espírito está totalmente focado no momento dele, que não é o momento nosso, né? É aquele momento, muitas vezes, daquele trauma, daquele problema que ele teve. E como trazê-lo para o momento atual? Como ele conseguir compreender que está vivendo num tempo muito anterior, sem compreender o que está acontecendo? Tem duas questões diferentes aí nessa terapia. Quais os objetivos e finalidades da regressão de memória espiritual como um recurso terapêutico nas reuniões mediúnicas? Então ele diz, esse recurso, né, trata-se de um recurso desalienador de profundidade, ou seja, o espírito está alienado da realidade, da própria realidade muitas vezes. E esse recurso vai lá profundamente na memória, na mente do espírito que se manifesta, que deverá ser usado quando as demais providências, que nós já foram discutidas, né, se mostrarem insuficientes para remover traumas ou superar o medo de encontrar-se. Encarnadinhos, todos nós temos medo de nos encontrar agora, nesse momento, passamos por isso, né? É raro aquele que realmente quer se encontrar. É raro aquele que realmente
quer se olhar no espelho e encarar quem somos e como somos. É muito difícil isso para nós. A terapia está aí para isso. A terapia, psicologia, né, psicanálise, que nos pode auxiliar. Fazendo vir à tona os porquês de acontecimentos atuais, dolorosos, e daí não basta só vivenciá-los, compreendê-los e ter forças, angariar forças para superar esses problemas. E é o que a terapia de vida passada, que quem procura por uma necessidade real e não apenas curiosidade, né? Tem isso também. E como terapeuta é sério e realmente, né, o objetivo dele é isso, é ajudar a pessoa. E na terapia, muitas das vezes, fica muito tempo e não consegue ir no cerne da questão. Bem, se for o caso, procura-se um especializado nisso, leva a pessoa a um estado de hipnose, né, e faz a regressão. Tem que ser alguém muito bom, hein? Muito bom, muito consciente e conhecedor do problema, da questão de como se fazer. Né? Vou ter que voltar depois de mais. Fica feliz. Cássio, você vai dar um jeito assim? O novo tem que ser formatado o novo, porque ele tem um comando para poder exibir que ele não está querendo exibir. Não está escangalhado. Ele precisa descobrir ali qual é os comandos a serem feitos para apresentação de slide e de filme. Então, foi. Esse aí. Aqui é a apresentação de slide. Início. Do começo. Tim. Tim, tim. Não é. A principal regressão de memória é tomar consciência da desencarnação. Então, grande maioria dos espíritos que aqui são trazidos, lembremos que eles são trazidos, muitas das vezes eles já estão na ambiência espiritual do médium, dias antes às vezes, e eles são trazidos ou permitidos que aqui cheguem, embora muitos falem justamente o oposto. Então, tem nesse caso espíritos em conflito e espíritos auto-hipnotizados. Nós também podemos nos auto-hipnotizar, né? E o espírito mais facilmente ainda, desencarnado. Muito mais fácil ele conseguir, porque ele é basicamente, podemos dizer, pensamento. Tudo no mundo espiritual é pensamento, sentimento, que se transforma em vibração, em magnetismo, né? Então, facilmente o espírito se auto-hipnotiza, se aliena. Assim como nós, que conhecemos muitas pessoas que se alienam completamente, né, da vida, da sua condição e tudo, para o espírito é muito mais fácil ele fazer isso. Então, os espíritos em conflito, chega um espírito para se comunicar e nós percebemos que ele não sabe, não tomou conhecimento completo de que já desencarnou. É um grande número de pacientes que chegam aqui dessa forma. Né? Aí começa-se, a gente percebe logo pela conversa dele, o que ele vai exprimindo. E ele percebe, esse paciente, esse espírito, nem percebeu que desencarnou. O que a gente vai chegar? Ops, acorda, meu filho, tu já não está mais aqui. Olha a luz, segue a luz. Não, né? Não, por isso que eu parei a palavra paciente. Ele está em grande conflito, que é nesse primeiro caso, e não aceita a ideia, não quer nem pensar na ideia, a grande maioria deles. Por quê?
ele diz aqui, nem sempre é fácil para o espírito recém-desencarnado, e às vezes já até com algum tempo de desencarnado, assim que ele se liberta, né, o espírito se afasta do corpo, que já entrou em morte, né, e ele compara isso como se fosse uma cirurgia até, para alguns. É como se às vezes eles fossem até arrancados do corpo. E às vezes acontece de forma as mortes violentas. É muito comum os espíritos que trazem aqui, que morreram em algum acidente, em tiros, alguma coisa, que ainda estão correndo com a polícia, muitos deles já foram alvejados, já morreram, ou alvejados por outros bandidos, né? E chegam aqui, me segura, me protege, me guarda que estão atrás de mim, estão dando tiro. Já levou o tiro há muito tempo, já desencarnou, mas ainda está preso àquela situação. Né? E como dizer para ele, né? Como recebê-lo, acalmá-lo primeiro, né? E depois, na conversa, alguns não estão nem em condições de, num primeiro momento, receber essa notícia, não é? Não estão num estado de desespero, de negação tão grande, que primeiro, tratamento. Você vai para o hospital, vai para a enfermaria, precisa se tratar, recuperar, para depois, num segundo momento, ele volta, é trazido de novo, se lá ainda não despertar, para continuar esse tipo de tratamento. Então, esse espírito chega na esfera espiritual. As condições são totalmente diferentes. As condições mentais, emocionais, e ele cita aqui energética, as vibrações, né, dessa parte, né, desse mundo espiritual, dessa faixa que ele está ocupando, mesmo estando muito próxima de nós, é bastante diferente da nossa, né? E ele não se preparou para isso. A grande maioria não pensa na morte, não é? Não pensa, não cogita o que é a morte. Não, isso é para... Né? Deixa lá para frente. Para que pensar na morte? Vamos pensar na vida, né? E não cogita que todos vamos passar por isso. É natural, faz parte da vida o processo de morte. Então eles ficam muito impactados com isso. E com isso, preso na ideia, na mente, vivenciando aquilo, sentem a dor física daquele momento do desencarne, sente muitas vezes aquelas angústias, e que passou pelo momento da morte. E muitos, é como se ignorasse isso e continua a frequentar os mesmos ambientes que frequentava antes. Por isso que muitos espíritos voltam para casa, muitos ficam na rua, muitos vão frequentar os outros ambientes que sempre gostou de frequentar, e vão lá, está sempre lá na biritinha, no botequim, continua a ir para lá, meus amigos estão lá, vou lá ver se eles me ouvem, né? Então, lá nos locais de trabalho, muitos espíritos também que são trazidos aqui, desencarnaram durante o trabalho, e muitos, ainda mais homens de negócios, materialistas, né? Dinheiro, money, business, eles desencarnam presos nisso de uma forma impressionante. Eles acham que estão chegando para uma reunião de negócio, de trabalho, e perguntam, eles geralmente são incisivos, né? Cadê todo mundo? Cadê esse plano? Cadê os papéis? Cadê? Aí começar a conversar calmamente com esse irmão, e a gente vai sugere. Você não estava sentindo nada? Não tinha uma dor de cabeça? Não sentiu uma dor no peito? Aí é o momento que dá feito um clique, e a equipe espiritual está trabalhando ativamente, intuindo, né, magnetizando também. Ele sentia e começa a sentir aqueles sintomas. Uma dor no peito. Infarto fulminante foi o caso, né? Aí conversa-se, acalma-se, sugere-se a ideia. Às vezes ele vai até como aqui tem o diálogo, um curto diálogo. Cadê? Eles já suspeitam, mas não quero nem ouvir falar nisso, né? É comum quando eles chegam e dizem: não sei o que se passa comigo. Falo, ninguém responde.
parece que todos enlouqueceram. Ou será que fui eu que me enlouqueci? Então, às vezes, eles preferem pensar que estão ficando loucos do que admitir que desencarnaram. Né? De que pode haver algo além do corpo físico. Aí o esclarecedor começa a conversar com ele e pode até seguir essa linha. Geralmente a gente segue a linha que ele já trouxe para a gente. Nem eles, nem você enlouqueceram. Raciocínio. Antes não era assim. Isso não acontecia. Isso provavelmente aconteceu depois da sua doença. Aí é o momento que eles começam a sentir os sintomas do desencarne, que levou ao desencarne dele. Alguma coisa aconteceu. Algo que você não está acostumado a pensar. Aí, o Espírito geralmente vai dizer, como assim? Será que eu morri? Ou será que isso é a morte? E aí a resposta que a gente dá, muitas das vezes, as reações são as mais diferentes possíveis. Uns vão chorar muito, começar a chorar, você vai acalmar. Você está vindo, você não está falando? Você não está sentindo? Você não está me ouvindo? Então você está vivo. O que você perdeu foi o seu corpo físico. Você continua mais vivo do que nunca. E o próprio esclarecedor vai falar que tenha calma, infundindo confiança, paciência e mostrando a ele que ele não está sozinho, não está abandonado. A equipe espiritual está aqui para acolhê-lo e que futuramente ele vai até se encontrar com os entes queridos dele. E tem como está ali, esses são o espírito em conflito íntimo, né? Os casos, nem todos são fáceis, como esse que eu acabei de citar. Espíritos que escondem o fato pelas reações psicológicas do visitante, o doutrinador, o esclarecedor, né, vai perceber como abordar. Chegou outro espírito a ser atendido. Por Deus, não entendo o que se passa comigo. Depois que entrei naquele hospital, não recuperei mais o meu equilíbrio. Pior, minha vida parece povoada de sonhos, estou atordoado. É conflito, não é? Não aceitar. Esse, lembra que estava no hospital. Se estava no hospital e alguma coisa tão diferente aconteceu, o que poderá ter acontecido, não é? Aí falam com ele, a doença é sempre um convite para nós pensarmos, mesmo que procurando ficar bom, né? Procurando pela saúde, a doença é um momento de pensarmos na morte também. Quem garante que vamos ficar bom e nos recuperarmos, né? E não vamos passar pelo processo de morte? Então, o momento da doença também é esse momento de se pensar na morte, se desejar ficar bom, se curar, mas pensar nessa possibilidade. A doença é uma das lições que ela vem nos trazer. Aí, pensemos na morte, que é uma fatalidade que a todos atinge. Pode perguntar se ele tem religião. Você tem uma religião? Se ele responder que sim, isso já é bom. Né? Ele já é um espiritualista, acredita em Deus. E geralmente todas as religiões falam na vida após a morte de alguma forma, né? Ou inferno ou paraíso, não importa, mas fala. E o espírito questiona: por que você está falando em morte? Por que você está falando em morte? O esclarecedor fala, e por que não falar na morte? Né? A morte faz parte da vida. E na minha experiência, o esclarecedor falando, eu lido com muitos espíritos que não percebem que já desencarnaram e não estão mais no corpo físico, né? E continuam vivendo como se nada acontecesse. O espírito já toma aquela clareada. Você está querendo dizer que eu... não é? Sim, sim. Aí você reforça o ponto positivo. Você já está livre da doença, não está mais com aquela doença. Você já está na pátria espiritual, onde os seus entes queridos, que foram antes de você, virão te receber.
sempre a parte positiva do acontecimento. E que sempre, nunca está sozinho, sempre pensando em Deus, em Jesus, ele será conduzido, socorrido, né? Com isso, o espírito pode até ficar surpreso, mas não vai ter um choque. Não é? Tem a surpresa, me desencarnei mesmo. Mas não é aquele choque de causar desespero e sumir, fugir mesmo, né? Fugir e continuar alienado no mundo espiritual. O segundo caso são os auto-hipnotizados. São geralmente aqueles mais materialistas, aqueles que não pensam, não costumam nem pensar em Deus, nem na vida após a morte, não seguem ou nunca seguiram ou negam religião e só vivem para si mesmo, vivem só para o gozo, para o desfrute das coisas materiais e até dos vícios. São espíritos que são trazidos, por exemplo, que desencarnam de uma overdose. São muitos, né? Muitos hoje em dia. Ou qualquer outro de bebida, desencarna devido a complicações de uma cirrose hepática. São trazidos também para serem ajudados, para receber um alento, até um reequilíbrio mesmo energético, porque muitos ainda estão sofrendo as dores. Mas nesse caso, desse auto-hipnotizado, ele se dá um que também acontece muito. O espírito entra na casa, ele está tão alienado da situação dele, que ele chega, incorpora no médium e fala como se fosse o corpo dele, que ele entrou aqui porque quis. Esse caso aqui é interessante, que o espírito chega, né, e ele vê e fala, não sei exatamente o que é isto aqui, mas esses bobocas não passam de uns moleirões para se humilharem tanto assim. Ele vê os espíritos que aqui estão para serem atendidos, ou que estão ainda do lado de fora da casa, esperando a vez de entrar, de ser atendido, se tiver condições de ser atendido naquela noite, naquele momento. Ele viu e passou por eles. E achar eles, ainda faz pouco caso deles, porque estão pedindo ajuda. Estão, né, com dor e sofrimento, já muitos deles já conscientes do que aconteceu com eles, mas mesmo assim pedindo ajuda, socorro. E ele acha isso um absurdo. Eu não sei, né? Ele fala, o que é isto aqui? O espírito, aí quem atua nesse momento mais até é a equipe espiritual, que faz com que ele comece a sentir as dores, o problema, a falta de ar, ataque cardíaco, do momento do desencarne. Nesse caso, o que desencarnou com uma overdose. Né? Geralmente mostra na televisão uma overdose, o cara vai, dá uns estremeliquezinhos, umas convulsões, num filme, tudo, e pum, caiu, morreu. Mas nem sempre é assim. Geralmente não é assim. É um ataque cardíaco muito grande, uma dispneia muito grande, e corre, e quer ajuda, e procura ajuda, né? Até que vai, cai e acaba desencarnando na parada cardíaca ou parada respiratória. E esse espírito começa a sentir, passado para ele, esse mal-estar, quando ele fez uso da droga, e começa a taquicardia, a falta de ar, a alucinação, ele começa a sentir isso de novo. E nesse caso, o esclarecedor é até mais incisivo, não tem tanto tato como teve nos casos anteriores, né, para dizer que ele desencarnou. Aqui o exemplo é dessa forma. Ele começa a se queixar. De novo esse mal-estar, parece que aquela dose me fez mal. Aí o esclarecedor fala, foi uma overdose. Na verdade, naquele momento você passou para o outro lado, para a vida espiritual. Essas crises são a lembrança do momento em que ocorreu a morte do seu corpo. Então ele foi mais direto, né? Porque às vezes a auto-hipnose é tão forte, né, que precisa ser um pouco mais incisivo para esse espírito perceber, né, o que realmente aconteceu, e aí oferece-se sempre ajuda para ele,
tratamento. Diferente é o caso dos obsessores. É o que foi o tema do Evangelho. Os obsessores, deixa assim mesmo, eles sabem que desencarnaram. Não é? Eles sabem muito bem que desencarnaram, mas estão presos no ódio, no desejo de vingança, não perdoaram. Não é? Por isso, um tratamento, às vezes, bem mais difícil, muitas vezes até mais longo, porque ele retruca, ele sabe o que está fazendo, sabe que está no mundo espiritual. E o Espírito fala: jamais o perdoarei, o infame arruinou o meu lar, e por aí vai, tudo que ele fez. A relação deles na outra vida, né? Um encarnou, que é o obsidiado. O obsessor não reencarnou, continuou no mundo espiritual e continuou perseguindo o desafeto dele. O esclarecedor vai argumentar com ele o perdão, o evangelho, né? De forma não muito longa, mas ele geralmente vai dizer: não perdoo, não adianta isso, vou fazer aquilo, vou matar, vou isso, vou esfolar. Aí, qual o recurso mais incisivo? A hipnose. O que nós estamos usando, né? A regressão de memória espiritual vai se levar esse espírito a retornar a uma encarnação anterior ainda a que ele teve esse entreveiro, para ele ver que na anterior, quem foi o algoz foi ele. Numa outra encarnação, ele que foi o algoz. E é isso que acontece. Hoje eu te bato, te esfolo, amanhã você vem me bater e me esfolar. Aí eu não perdoo, você não perdoa. Tem outra encarnação de novo, vou te bater, vou te esfolar, você vai me bater, vai esfolar. Isso às vezes vem rolando por muitas encarnações. E muitas das vezes o único recurso é nascer irmão. Não é? Nascer na mesma família. Pai e filho, mãe e filho ou filha. E às vezes nem isso, mas tenta-se já o tratamento ainda no mundo espiritual para esse espírito, fazendo ele regredir aquela vida que ele foi o algoz. E como ele continuar cultivando o ódio, isso imanda esses dois espíritos. Eles vão se achar sempre, estando lá ou aqui. E enquanto não houver a compreensão, o perdão, isso não vai acabar, como foi dito no Evangelho. Só uma pergunta, por gentileza. Sim. Esse caso que eles vão gravando de tal maneira, que vem como gêmeos, depois vem grudado. Vem chipó, já pensou? E os separados e aqueles separados. Os separados, uns morrem, né? Tem uns que não dá para separar de jeito nenhum, porque se separar vai morrer ou os dois ou um, e a família não. Não posso escolher entre um e outro. E vão viver um tempo variável, né? Coladinhos. Tem vários casos, cada um bem complicado, né? De chipó. Mas o que foi isso? O que aconteceu? É uma forma da justiça, da misericórdia divina, para reconciliar aqueles dois espíritos. Né? Vão ter que conviver, vão ter que se aturar, como a gente costuma falar, não é? Para que essa reharmonização aconteça, reequilíbrio. Há um artigo que, inclusive, há muitos anos ali, inclusive a equipe médica que consegue, às vezes, fazer a separação, faz parte do processo. Sim. Fazia parte do processo obsessivo do vidas anteriores. Então, aquela equipe para tentar ajudar como forma de regeneração. É uma grande rede, né? Isso. Uma rede que a misericórdia, a providência divina, né? Ajuda, faz, né? Nós somos só as peças nesse momento, né? Para a harmonia, para encontrar paz, felicidade, não é? E o que a gente acha que é uma grande tragédia, que não tem essa visão de vida após a vida, de reencarnação, acho que aquilo é uma grande tragédia, estão pagando por seus pecados. Não deixa de ser, não é pagar pelos seus pecados. Entregou ao juiz, o juiz mandou o ministro da Justiça, não é isso? Então,
É tudo a ver, gente, não é? A forma, respeitando naquele tempo o que a gente podia entender, não é? Hoje em dia temos que respeitar o que eles ainda pensam nisso. Ah, que grande desgraça, meu Deus, que castigo, o que ele não fez, não é? E a gente ainda comenta, a gente ainda podemos até lançar pensamentos que podem piorar a situação, em vez de pensamentos, que Deus dê força, dê paciência, dê coragem para levar até o final. Esse irmão, esse obsessor, depois de ele ver esse quadro todo, está no ponto, vamos dizer assim, meu irmão, agora é hora de você descansar. Vamos dormir. Tem uma cama, tem uma enfermaria te esperando, você vai ser muito bem tratado. Vai para o seu descanso, vai para o seu repouso. Está num estado hipnótico, rapidamente ele adormece e ele é levado para tratamento. Mais um caso de terapia bem sucedida, tanto do espírito comunicante, quanto do que estava sendo, nesse momento, perseguido, não é? Dúvidas? Que texto? Não vou ler o texto que não dá tempo. Por não é coincidência, não existe, no Facebook, né? Agora, antes de vir para cá, eu estava vendo no meu Facebook, aí, um texto do filósofo Heidegger. Vocês conhecem? Não? É um filósofo do final do século passado, um pensamento muito espiritualista, espiritualizado, e falando justamente de quê? Da não autoaceitação, da negação de nós mesmos, de não olharmos para os nossos defeitos, né? Não olhar para tentar sermos melhor e ficarmos como se cachorrinho perseguindo o rabo e nunca sair do lugar. Heidegger, está no Facebook, botaram lá, patrocinado, deve sair para todo mundo, né? É interessantíssimo o texto. Não é tão grande, é grande para o Facebook, né? Mas para nós, rapidamente se ler, para você ver, um filósofo europeu, do final do século passado, não é nem um terapeuta, não é nenhum psicólogo, psiquiatra, falando dessa questão do autoconhecimento e de procurarmos sermos melhores. Deixa a pergunta para você daqui, velho. Vou passar para o grupo, conversa de doido, e para o grupo do CA nesse